Enquanto o mundo está distraído com a iminente guerra e o relógio do juízo final marcando 85 segundos para a meia-noite, há outros acontecimentos notáveis que não chegaram às manchetes. Nos últimos dias de 2025 e nos primeiros dias de 2026, fomos surpreendidos por mais mistérios e, apesar de investigações extensas, as respostas continuam fora de alcance por enquanto. Número 10. Foi no início deste ano que uma família percebeu que algo estava errado com um parente querido, Cristóvão Palmer. A última notícia do homem de 39 anos foi em 9 de janeiro, quando surgiram sinais de alerta dias antes. O morador do Arkansas havia saído para uma viagem de acampamento junto com sua pastora alemã, Zoe. Segundo familiares, Christopher visitava e acampava em diversos parques nacionais. O homem e seu cachorro ficaram na Floresta Nacional de Washington até 7 de janeiro e planejam visitar a Floresta Nacional de Monongahela, na Virgínia Ocidental. Alguns dias depois do último contato com Christopher, o primeiro sinal de que algo estava errado apareceu. No dia 12 de janeiro, guardas do Serviço Nacional de Parques encontraram uma Ford F-250 vermelha, ano 2017. Eles ainda não sabiam, mas esse veículo logo se envolveria em um misterioso desaparecimento. A F-250 estava atolada na praia do Cape Hatteras National Seashore, na região de Outer Banks, na Carolina do Norte. Os dias foram passando e ninguém apareceu para reivindicar o veículo. E no dia 16 de janeiro, Christopher Palmer seria declarado uma pessoa desaparecida. 2 dias depois, a família dele foi informada que seu caminhão foi achado em uma praia próxima a Buxton, supostamente indo na direção oposta ao destino planejado. Depois que as autoridades locais começaram a pedir dicas ao público, informações logo surgiram. Investigadores souberam de uma testemunha que disse ter visto vídeo de Christopher mostrando um caiaque na traseira do caminhão dele. O caiaque estava lá quando ele chegou à ilha, mas, ao localizar o caminhão, não havia caiaque à vista. O celular de Christopher registrou o último sinal exatamente nesse local, não oferecendo nenhuma pista sobre para onde ele poderia ter ido. Parecia que ele simplesmente havia desaparecido ali mesmo. No dia 22 de janeiro, novas informações vieram à tona, montando uma linha do tempo mais detalhada dos movimentos do homem desaparecido. Após uma análise das imagens das câmeras de trânsito, os investigadores descobriram que a F-250 estava no condado de Dare, na Carolina do Norte, na tarde de 9 de janeiro, o dia em que ele teve o último contato com a família. Os investigadores puderam ver um caiaque azul e branco saindo da traseira do veículo. As autoridades também rastrearam os sinais do celular dele, que o colocaram próximo a Avon na noite do dia 10. No dia seguinte, ele chegou a Cape Point e Buxton. Seus planos de viagem após isso seguem desconhecidos, sem pistas ou evidências sobre seu destino. Em 25 de janeiro, a família divulgou uma atualização inesperada. Descobriram recentemente que Christopher estaria enfrentando uma doença terminal. Eles não esclareceram qual era a doença, mas sugeriram que os tratamentos de que ele precisaria teriam tirado sua independência. Além dessa descoberta, os pertences de Christopher foram encontrados ao longo da costa, sugerindo que ele pode ter entrado na água, mas não saiu. Qualquer informação que possa ajudar os investigadores a concluir este caso pode ser direcionada para a linha de denúncias do NPS, no número 888653009. Número 9. Era sexta-feira, 11 de dezembro de 2025, quando um mistério estranho e suspeito começou a se desenrolar no sul da Austrália. Naquele dia, às 12h19 da manhã, a moradora local, Tricia Graff, estava no hotel Roxby Downs. Ela não ficou lá por muito tempo e saiu do hotel em um Ford Territory branco de 2012, supostamente acompanhada por uma amiga. Enquanto as duas faziam a viagem de Roxby Downs para Andamuca, Tricia acabou colidindo acidentalmente com um canguru, causando danos consideráveis à frente do veículo, mas o Ford ainda estava dirigível. Depois de se recuperar da colisão, a viagem continuou.
As amigas visitaram uma casa na região noroeste de Andamuca e ficaram lá por várias horas. Trisha saiu só por volta das 2 horas para voltar para casa. Dizem que era apenas uma curta distância da casa onde ela estava, mas a mãe de 2 filhos de 41 anos nunca chegou em casa. Trisha foi vista pela última vez dirigindo na Dunstan Drive em Andamuca na manhã de 12 de dezembro. Até a meia-noite, a amiga ainda a procurava, até se deparar com uma cena assustadora. Era o Ford, estacionado de forma irregular sobre um monte de terra entre alguns arbustos, perto do Blue Dam, localizado no lado leste da cidade. A posição do carro o tornava impossível de dirigir, levando a várias teorias não confirmadas. Preocupante, as sandálias de Trisha foram achadas e o veículo sugeria que ela talvez planejasse retornar. A polícia e os serviços estaduais de emergência fizeram buscas terrestres e aéreas na área, acreditando que localizariam rapidamente a mulher desaparecida por causa das sandálias, que indicavam que ela talvez não estivesse longe. Voluntários de Andamuca se uniram para ajudar nas buscas, apoiando as equipes terrestres e os mergulhadores da polícia na represa próxima. Nenhum outro vestígio da mãe desaparecida foi encontrado. Polícias do extremo norte e de Port Augusta se uniram à investigação, seguidas logo depois pela equipe de pessoas desaparecidas. A seção e a Paul Air, cada uma delas realizou buscas terrestres e aéreas adicionais, ampliando o raio da busca. Um poço de mina localizado a 1,5 quilômetros de onde o veículo foi encontrado também foi revistado no final. Trisha Graff foi vista pela última vez de calça e blusa pretas, e acredita-se que estava descalça, pois suas sandálias ficaram para trás. Qualquer informação que possa ajudar a localizar seu paradeiro ou indicar seus últimos movimentos antes do desaparecimento deve ser encaminhada para o Crime Stoppers pelo número 18003333000. Número 8. Eric Trone é um indivíduo inconfundível. Ele tem cabelo grisalho e olhos azuis, mede 1,60 e 2 metros de altura e pesa entre 86 e 100 quilos. São as várias tatuagens distintas dele que o tornam inconfundível. Ele tem um trono tatuado nas costas, uma cruz na mão, o nome Haley no braço esquerdo e um viking no braço direito. Eric tem outro nome, Michael, além de um símbolo parcial da Harley. Apesar de todos esses sinais óbvios, Eric não foi visto desde o dia 14 de dezembro do ano passado. Era por volta das 15 horas, naquele dia, quando o homem de 56 anos estava dirigindo perto da East Highway 64 e da South 105 Street East ou Ross Road, em Webbers Falls, Oklahoma. Não está claro qual era o destino dele, mas ele nunca chegou lá. Eric se envolveria em um estranho acidente de carro nessa área e desapareceria logo depois, deixando seu carro para trás no local da colisão. Uma testemunha que viu o acidente acontecer afirmou ter visto Eric caminhando para uma área arborizada próxima. Não se sabe por que ele decidiu ir embora após o acidente, mas ele nunca mais sairia da floresta. Ele nunca voltou para casa e não foi visto ou ouvido desde então. Vários dias se passaram antes que sua filha o denunciasse como desaparecido. Um boletim de ocorrência foi aberto no Departamento de Polícia de Muskogee em 29 de dezembro de 2025 e uma investigação imediata foi iniciada. Com receio de que Eric estivesse gravemente ferido, buscas por Thoreau foram feitas, inclusive tentativas de chegar ao último local do telefone do desaparecido. Infelizmente, esse esforço não teve sucesso, mas as autoridades conseguiram localizar o veículo danificado dele. Parece que, após o incidente, ele foi levado para a casa do irmão dele, localizada em Webbers Falls. O irmão contou aos investigadores que o homem desaparecido talvez estivesse tentando voltar para o hotel em Muskogee, onde estava hospedado. O departamento do xerife do condado de Muskogee foi informado e depois fez suas próprias buscas e investigações. Eles vasculharam a área da South 105 do East com a East 193D Street South. Apesar de várias buscas, nenhuma pista foi encontrada e Eric continua desaparecido. As autoridades não acreditam que houve crime em seu desaparecimento. Eles não descartaram essa possibilidade.
No entanto, suspeitam que Eric possa ter sofrido algum trauma sério durante o acidente de carro e talvez tenha sofrido ferimentos físicos. A linha do tempo incerta e a direção desconhecida dificultaram para a polícia rastrear os movimentos do homem, mesmo com 20 agências auxiliando no caso. Para relatar informações sobre esse desaparecimento, avistamentos ou dicas, a agência pode ser contatada pelo número 91868700202. Número 7. O Alerta Prata é outro sistema de notificação pública de emergência usado nos Estados Unidos. Ele alerta sobre a urgência de encontrar uma pessoa desaparecida em situação de maior risco e vulnerabilidade. É o oposto dos alertas Amber, que se concentram em crianças desaparecidas com menos de 18 anos. Alertas Silver destacam o desaparecimento de idosos. Indivíduos com mais de 65 anos que podem ser particularmente vulneráveis devido à idade ou a algum comprometimento cognitivo que pode vir com ela, como doença de Alzheimer ou demência. Foi emitido um alerta Silver no caso de Petro Cuco, cuja idade ultrapassa a média dos homens. O senhor de 87 anos mudou-se da Grécia para Largo, Flórida, em 2025, onde mora em um apartamento com sua família. No ponto em Clearwater, localizado perto da US 19 Sul, por volta da época em que se mudou para a região, Petro foi diagnosticado com demência, tornando-o particularmente vulnerável e em risco caso se perdesse. O mistério de Petro começou às 9 horas do dia 12 de dezembro de 2025, quando ele saiu de seu apartamento na Oak Trail West, enquanto todos ainda dormiam lá dentro. Não se sabe para onde ele foi, nem se chegou ao destino. Sabe-se apenas que Petro nunca mais voltou para casa. O condomínio onde ele mora é equipado com câmeras de vigilância, permitindo que a família do desaparecido assista ao momento em que ele sai do estacionamento. Com sua camisa de pijama cinza, calça cinza e sapatos Skechers, Petro não sabe falar inglês, o que aumenta o risco em uma situação já grave. Ele saiu de casa sem o celular, identificação e a carteira que continham um AirTag que a família usaria para rastreá-lo. Eles colocaram o rastreador lá porque até aquele dia ele nunca saíra de casa sem a carteira. Ele foi dado como desaparecido ao Departamento de Polícia de Largo, que realizou buscas com vários métodos. Unidades caninas foram acionadas para vasculhar o local em busca de odores, mas nada foi encontrado. Drones foram usados para tentar localizar o homem desaparecido, mas nenhuma pista foi encontrada nas imagens. A polícia fez investigações de porta em porta, pedindo aos moradores próximos ao 1845 da Oak Trail West que checassem suas câmeras e sistemas de vigilância. Quanto a qualquer avistamento de Petro, já se passou mais de um mês e nenhum dos moradores encontrou algo em suas câmeras que possa ser crucial para resolver o caso. Informações sobre o paradeiro ou possíveis movimentos de Petro Cuco podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Largo pelo telefone 7275876730. Número 6. Não se sabe muito sobre Logan Nicole Kirspras. O histórico dela não foi divulgado à mídia e, por ser um caso recente, há poucas informações sobre seu desaparecimento. O que se sabe é que no dia 11 de janeiro de 2026, a jovem de 23 anos foi vista em Waynesboro, Virgínia. Ela supostamente ia para Virginia Beach, mas não se sabe quem descobriu isso ou se ela contou seus planos a alguém. Logan foi visto saindo de carro às 20h40 daquela noite em uma Dodge Ram 1800 preta, ano 2018, com a placa SL6 1077. Dizem que ela é a proprietária do veículo, que parece ter uma capota branca incomum acoplada, tornando-o diferente das outras Dodge Rams. Apesar dessa característica única, o veículo não foi visto desde o sumiço de Logan. Ele não foi registrado por câmeras de trânsito ou circuito interno, dificultando rastrear seus passos após deixar o Waynesboro, enquanto familiares e amigos buscavam informações sobre o desaparecido. Descobriram que Logan pode ter ido para Virginia Beach. Uma testemunha disse tê-la visto lá em 12 de janeiro, mas o avistamento ainda não foi confirmado.
Apesar das buscas na área, Logan e seu veículo continuam desaparecidos, aumentando ainda mais a preocupação na comunidade. A jovem teria várias marcas de identificação, como diversas tatuagens pelo corpo. Ela tem uma joaninha no braço direito, um tubarão no antebraço e o número da turma de mergulho na caixa torácica. A presença do número da turma de mergulho sugere que Logan saiu para mergulhar, mas não foi especificado se levou equipamento. Informações sobre o paradeiro de Logan Kaiser Sprouse podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Waynesboro pelo telefone 5409-4266675 com o número do caso da agência 2020 e 6011-2002. Número 5. Ondas escuras marinhas parece algo saído de um filme de terror de ficção científica, mas é um fenômeno muito real e assustador que só foi identificado recentemente. Pesquisas detalhadas e investigações contínuas sobre o que está sendo chamado de apagões subaquáticos culminaram em uma publicação no Communications, Earth and Environment Journal em 14 de janeiro de 2026. O artigo apresenta um novo conceito que pode ameaçar os ecossistemas do fundo do mar. O que os cientistas querem dizer com marinho? Ondas escuras são episódios súbitos de escuridão subaquática que podem durar dias e às vezes meses, dependendo da causa. Acima da água, vemos momentos de escuridão devido à neblina, fumaça e nuvens, características que não existem no oceano. Ainda assim, mergulhos de escuridão continuam a assolar as profundezas, lançando o fundo do mar em uma escuridão inesperada. Ao observar o fenômeno, os pesquisadores viram as águas costeiras brilhantes mergulharem em completa escuridão. Parece que as luzes foram apagadas ou que a noite caiu de repente. Em um esforço para entender exatamente que tipo de estranheza está acontecendo aqui, equipes de cientistas desenvolveram o primeiro sistema já criado especificamente para identificar e comparar esses apagões marinhos. Depois de terem notado o evento misterioso, os pesquisadores utilizaram esse sistema para basicamente criar um banco de dados, apenas para descobrir algo totalmente inesperado. 2025 e 2026 não foram as únicas vezes em que ondas escuras marinhas foram registradas, de acordo com dados de longo prazo de várias regiões costeiras. Esses apagões vêm acontecendo há pouco mais de 2 décadas, com um incidente registrado mais antigo datando de 2002. Pesquisadores utilizaram 16 anos de medições do sítio de pesquisa ecológica de longo prazo da costa de Santa Bárbara e 10 anos de observações de vários locais costeiros na Nova Zelândia. Eles também analisaram os dados de satélites que examinaram 21 anos de estimativas de luz no fundo do mar nas áreas onde os dados foram coletados. As ondas escuras marinhas variaram em duração, tornando-se um fenômeno instável. Às vezes duravam só alguns dias, mas em outras o apagão persistia por 2 meses, período em que vários afetaram a complexidade dos ecossistemas marinhos. Em muitos desses casos, a luz foi completamente bloqueada de chegar ao fundo do mar. Estudos revelaram que, desde 2002, entre 25 e 80 eventos de ondas escuras foram registrados ao longo do Cabo Leste. Alguns desses eventos ocorreram logo após fortes tempestades. Por anos, cientistas analisam o declínio da clareza da água e como isso ameaça os ecossistemas. As descobertas, publicadas em 2026, revelaram que esses apagões repentinos podem ser tão prejudiciais quanto a baixa clareza da água, porque muitos desses recifes de coral e habitats florescentes dependem da fotossíntese para serem sustentados, um processo que requer luz. Não são apenas os corais e as ervas marinhas que são afetados. Peixes, mamíferos marinhos e tubarões também foram observados exibindo comportamentos estranhos durante esses eventos. Os apagões podem ser a razão do aumento de criaturas das profundezas na superfície. Monitorar esses eventos se tornou uma nova parte da pesquisa oceânica, com pesquisadores desenvolvendo sistemas e bancos de dados para desvendar o mistério por trás dessas ocorrências e, com sorte, acabar com elas. Número 4.
Para Isabella Comas, um alerta turquesa foi emitido quando ela desapareceu de vista de forma misteriosa. Esse alerta se refere especificamente a desaparecimentos em que há uma suspeita significativa envolvendo todo o caso. E esse certamente foi o caso no desaparecimento da jovem de 21 anos. Foi no dia 11 de janeiro que Isabella foi vista pela última vez saindo da casa de uma amiga em Avondale. Ela estava indo encontrar seu namorado de 37 anos, Tommy Rodrigues, um homem que já havia passado 18 anos na prisão por homicídio em segundo grau. Ele supostamente matou um homem a tiros durante um assalto quando tinha apenas 15 anos. Ele ainda estava em liberdade condicional em 2020 e admitiu ter perseguido sua ex-parceira, a quem ameaçou com um facão e um martelo, de acordo com documentos judiciais. Supostamente, no dia anterior ao encontro com Isabella, os dois tiveram uma grande briga, cujos detalhes permanecem desconhecidos. Era por volta das 15 horas, quando perceberam que algo estava errado com Isabella, foi porque ela não apareceu como de costume para buscar a amiga no trabalho. Isso fez a amiga registrar o desaparecimento em 12 de junho. As preocupações cresceram quando Isabella não foi trabalhar, nem pôde ser contatada por telefone. Após a descoberta do celular da jovem, o Departamento de Segurança Pública do Arizona emitiu um alerta chamando a atenção para um desaparecimento urgente. Segundo relatos, Isabella foi vista pela última vez dirigindo um Hyundai Sonata vermelho, ano 2011, com placa do Arizona 2IA6LB. No dia 14 de janeiro, o Departamento de Polícia de Avondale anunciou que justamente esse carro, que havia desaparecido junto com ela, foi localizado na noite anterior. O carro foi encontrado perto da 67ª Avenida com a Indian School Road, em Phoenix. Não foi revelado se essa área tem alguma importância para a mulher desaparecida. Mas isso não foi tudo o que os investigadores acharam. Ao vasculharem o veículo em busca de pistas, alguns detalhes assustadores vieram à tona, o que só reforçou o motivo do alerta turquesa. Fluido vital manchava o interior do veículo, e também foram encontrados objetos que a polícia descreveu como podendo ser usados para ferir alguém. Havia cilindros de gás, uma lona e sacos de lixo espalhados pelo veículo também. O departamento afirmou acreditar que Isabella estava gravemente ferida e precisava urgentemente de atendimento médico. A urgência de encontrá-la aumentou a cada dia, mas apenas algumas pistas em seu caso surgiram até agora. Rodrigues foi preso desde então sob suspeita e acusado de roubo de veículo e dano criminal. Isso ocorreu após câmeras de segurança mostrarem que ele dirigia o carro de Isabella em Globe, Arizona, um dia após seu desaparecimento. As primeiras audiências judiciais determinaram que Rodrigues fosse mantido sob fiança em dinheiro de $100 mil, com o promotor argumentando que ele tinha incentivo para fugir. Ela ainda destacou um histórico de violência doméstica e afirmou que ele tentou eliminar provas que o ligassem ao carro de Isabella. O promotor acredita fortemente que Rodrigues sabe onde está a mulher desaparecida. Informações sobre essa pessoa desaparecida podem ser direcionadas à polícia de Avondale pelo número 62333370001. Número 3. A Anã Branca RXJ 05283838. Um remanescente estelar a 370 anos-luz de distância faz parte de um sistema binário. Nesses sistemas, o material de uma estrela companheira geralmente forma um disco ao redor da Anã Branca, o que então causa fluxos de saída e ondas de choque. O astrofísico Simone Scaringi observa que uma onda de choque ocorre quando o material em movimento rápido comprime e aquece o gás ao redor. A física padrão exige um corpo estelar, um disco e material estelar para que isso aconteça, mas RXJ parece desafiar esses requisitos. Os astrônomos observaram uma estranha nuvem de gás e poeira emanando da Anã Branca, posteriormente confirmada pelo telescópio muito grande como sendo um arco de choque multicolorido. As cores representam elementos: vermelho para hidrogênio, verde para nitrogênio e azul para oxigênio.
Pesquisas adicionais mostraram que o sistema não possui o disco de material estelar necessário, deixando cientistas perplexos sobre como a onda de choque ocorreu. A onda de choque é excepcionalmente grande, estimada em 3.800 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Uma teoria plausível sugere que a anã branca rouba diretamente material de sua companheira, pulando a fase necessária do disco. O cenário ainda não foi confirmado, mas esta é a primeira observação desse tipo, desafiando nossa compreensão das interações estelares e da física. Número 2. Um evento sombrio causou grande impacto na família estendida de Mick Jagger e em toda uma comunidade de uma vila na Cornualha. O evento foi mais um desaparecimento neste ano e desta vez envolveu uma família muito famosa. O membro em questão é Alexander Kay, parceiro da neta de Mick Jagger, a Cissy Jackson. O mistério do chefe de 37 anos e pai de 2 filhos começa em uma tarde fatídica de sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Era por volta das 14h20 quando Alexander foi visto pela última vez em Boscastle, uma vila costeira na Cornualha. Supostamente ele estava em um pub naquele dia, sentado sozinho no Cobweb Inn. Imagens de câmeras de segurança revelaram que ele apenas ficou sentado ali em silêncio, sem conversar com ninguém por pelo menos 1 hora. Depois, ele saiu e não foi mais visto desde então. Alexandre mora em uma vila pequena e tranquila, mas não voltou para casa naquele dia. Isso foi totalmente fora do comum para ele e causou uma onda de preocupação em sua família imediata. Na noite após ser visto pela última vez, Alexandre foi dado como desaparecido à polícia de Devon e Cornwall por sua parceira, a Cissy. Esse relato deu início a uma investigação imediata e a um apelo urgente que culminaram em buscas coordenadas pelas áreas ao redor. Imagens das câmeras mostram o homem desaparecido sozinho, e uma ansiedade profunda tomou conta da família Mick Jagger, levando-os também a fazer apelos públicos urgentes. Com o aumento dos esforços, as autoridades continuaram a vasculhar horas de gravações, na esperança de que Alexander aparecesse novamente. Eles acabaram encontrando essa gravação. Imagens de câmeras de segurança mostram o chefe passando por uma crise desconhecida ao passar pelo Wellington às 15h25 do dia 24 de janeiro. O pub Wellington fica na Old Road, e disseram que Alexander estava indo na direção de Boscastle Harbour, perto do rio Valence, dessa vez. As filmagens mostram o homem desaparecido com jaqueta azul impermeável, camisa vermelha e sapatos pretos. As imagens anteriores do circuito interno mostravam que ele usava a mesma camisa vermelha das imagens recentes, mas havia trocado de calça, sapatos e agora estava com uma jaqueta impermeável. Não se sabe como ele passou a possuir esses itens, se os levou ao sair de casa naquela sexta-feira ou se comprou novos. O comportamento parece fora do comum para o chefe e nenhuma informação foi divulgada sobre o que o levou a visitar o pub tão pensativo. Não houve menção de conflitos, falecimento familiar, uso de drogas, problemas mentais ou algo que justificasse tal comportamento. É justamente essa característica que deixa a família e a comunidade tão preocupadas, ou seja, a ausência de sinais de alerta. A mãe de Cissy, Jade Jagger, designer de joias, também fez um apelo urgente por informações através de suas redes sociais. Caso alguém tenha qualquer informação que possa ajudar a polícia a encerrar este caso e trazer Alexander de volta para casa, é incentivado a entrar em contato imediatamente com a polícia pelo 999, citando o número de registro 847 do dia, 24 de janeiro de 2026. Número 1. Será que um planeta alienígena vaporizado deixou para trás uma estranha barra de ferro na formação mais pitoresca da galáxia? Essa é a pergunta intrigante que astrônomos e entusiastas enfrentaram no início do Ano Novo. A formação pitoresca a qual eles se referem é Messier 57, conhecida como Nebulosa do Anel. Os restos luminosos de uma estrela similar ao Sol flutuam a 2.000 anos-luz de distância na constelação de Lira. Ela foi descoberta lá em 1779 e tem sido um ponto de interesse desde então.
O estabelecimento do telescópio Hubble também trouxe novas informações, sugerindo que havia algo mais além da definição de que a formação era apenas um remanescente de uma estrela. O Hubble permitiu que os astrônomos determinassem que a forma da nebulosa é muito mais complexa do que qualquer um pensava inicialmente. O gás azul no centro tem formato de bola de futebol, já o vermelho que o atravessa lembra uma rosquinha. Agora, em janeiro de 2026, enquanto os especialistas continuam a observar o objeto celeste, algo novo, algo misterioso surgiu da beleza da nebulosa. Uma descoberta que pode indicar o futuro da Terra ainda este ano. Enquanto fotografavam e mapeavam objetos já estudados com o novo telescópio explorador de velocidade de área aprimorada WHT, os cientistas encontraram uma estranha nuvem em forma de barra no centro da nebulosa do Anel. Eles concluíram que a nuvem é feita de átomos de ferro, mas não sabem sua origem ou motivo. Uma teoria sobre a nuvem em forma de barra de ferro é que ela surgiu na criação da nebulosa, talvez quando a estrela-mãe colapsou. Outros sugeriram que pode ser plasma espacial, restos de um planeta rochoso destruído e engolido quando a estrela se expandiu. Se for esse o caso, especialistas alertaram que a formação da barra de ferro pode ser o futuro distante da Terra. A equipe explica que o Sol, estrela-mãe da Terra, espere suas camadas externas de maneira semelhante à nebulosa do Anel. E se ela colapsasse, a Terra também seria engolida, e extraterrestres de outro planeta estariam observando isso através de sua tecnologia avançada. Perguntando-se o que é aquela estranha forma retangular. Claro, isso só aconteceria daqui a alguns bilhões de anos, se é que vai acontecer. Os astrônomos ainda não chegaram a uma conclusão unânime, nem sugeriram qual teoria é a predominante. Como eles ainda estão tentando desvendar o que exatamente é ou foi a barra de ferro, também estão tentando determinar de onde ela veio e o que ela pode revelar sobre o passado, o presente e o futuro da nossa galáxia. Nos próximos 5 anos, o IVE, o novo telescópio usado para detectar essa anomalia, realizará até 8 levantamentos para desvendar os mistérios do espaço sideral. E ao fazer isso, o telescópio pode ser capaz de observar um evento semelhante à criação da nebulosa do Anel, permitindo que os especialistas o analisem e, assim, desvendem o segredo de onde o ferro pode ter vindo. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo!